E aí, família, graça e a paz do Senhor Jesus, Roberto Albuquerque passando aqui mais uma vez com uma reflexão para o teu coração. E o assunto que a gente quer tratar hoje, olha, vai ser um desafio para muita gente que não consegue largar aquilo que Deus colocou nas mãos, porque não aprendeu a ensinar e a preparar outras pessoas. Pelo amor de Deus, prepara a gente para ficar no teu lugar, que tu não é eterno não aqui nessa vida não. Passe o bastão, meu filho. Passe o bastão, minha filha. Olha, temos um canal lá no YouTube. É de escola, B de bola, EB. Estudos bíblicos, pregações e palestra. Procura lá, Roberto Albuquerque, com certeza é uma palavra para o teu coração. E se isso vai te abençoar, compartilha bastante. Eu não sei por onde você vai estar vendo essa mensagem, mas com certeza vai abençoar a tua vida. Reflete mesmo, anota aí, lê a Bíblia e fica raciocinando e vamos passar isso para outros. Já chega de tanta coisa ruim. 1 Reis, capítulo 19, versículo número 15 e versículo 16. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Deus falando com Elias. E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Versículo 16, também a Jeú, filho de Nice, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Eita, Deus disse para Elias, para ungir Eliseu. Elias nem conhecia Eliseu ainda, para ungir Eliseu, que seria profeta no lugar dele. Meu Deus, se Deus falasse contigo nesse momento, disse, olha, para isso que tu estás fazendo agora e vai preparar fulano para ficar no teu lugar, você iria? Meu Deus amado, isso é até engraçado, mas tem muita gente que tem muita dificuldade de passar o bastão. Tem muita gente que tem muita dificuldade de preparar outras pessoas para dar continuidade àquilo que ele está fazendo, que ela está fazendo, porque conscientemente ou inconscientemente ele ou ela acha que só eles é que sabem fazer bem feito, né? Que sabem fazer perfeitinho. Para ficar bom tem que ser do meu jeito, né? Para ficar bom tem que ser dessa tal forma. Às vezes nós não falamos, mas as nossas atitudes mostram isso. Eu fico preocupado porque nós às vezes passamos por situação de enfermidades, precisamos viajar, precisamos resolver problemas de família e nós estamos às vezes liderando um departamento, uma empresa, ou alguma coisa, alguma instituição, algum ministério dentro da igreja, um ministério dentro da igreja, um departamento, um grupo, não sei a organização que você trabalha, a empresa, a igreja, a denominação, mas você talvez esteja revestido de autoridade, teve uma oportunidade de estar liderando um grupo aí, um ministério, e eu quero dizer para você, pelo amor de Deus, se você não está preparando ninguém ainda, pelo amor de Deus, prepare, aprenda a seguir os passos de Jesus, aprenda a seguir o passo daquilo que está bem claro na Bíblia. Deus usou pessoas, levantou pessoas, mas você vai vendo que Deus vai levantando também, vai mostrando essas pessoas que precisavam preparar sucessores, pessoas que iam continuar aquilo que Deus iniciou através da pessoa inicial. Olha, vamos aprender isso. A gente percebe isso aqui na vida de Elias. Então, primeira coisa que eu aprendo com a vida de Elias em relação a essa questão de passar o bastão é que nós não podemos ser uma barragem. Nós precisamos ser uma fonte que jorra águas cristalinas. O que é uma barragem? Uma barragem é algo construído, né, de tijolo, de concreto, e que vai reter a água, vai prender a água para a água não sair. Né? A ideia de barragem é essa. E a ideia de fonte? A fonte é onde jorra a água. É onde a água vem, a água inicia e ela vai fluindo, seguindo o seu caminho. Eita, glória a Deus! É isso que Deus quer fazer através de nós, é isso que a gente vê na vida de Elias. Que Elias, quando Deus falou com ele, disse, não, eu sou o profeta que o Senhor levantou. Só eu é que tenho que continuar fazendo isso.
Só eu é que tenho que continuar sendo usado pelo Senhor. Do meu jeito é que as coisas fluem. Da minha forma é que as coisas acontecem. Lembrando o seguinte, em alguns versículos anteriores, Elias já tinha falado mais ou menos alguma coisa desse tipo, né? Senhor, meu Deus, só tem eu de profeta, né? Senhor, o que é que vai acontecer? Eita, Senhor, o teu servo, o teu povo está aí sofrendo. Aí Deus disse, não, Elias, fora tem mais 7.000 aí que não se dobrou, não, amado, não tem, você não é eterno aqui nessa vida, não. Ei, escuta, crente. A gente não vai ficar aqui para semente, não. Vamos preparar outras pessoas para ficar no nosso lugar. Para com esse negócio. Não, é porque eu já tenho essa posição, já tenho esse título. Vamos preparar aí, vamos ajudar mais pessoas. Vamos passar adiante as coisas. Eu aprendi, eu consigo dar esse estudo aqui, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Ensina outras pessoas, pelo amor de Deus, para que outras pessoas façam na tua ausência, crente. Para que essas pessoas também venham passar para outros. Eu já vi muitos líderes falarem e dizer assim... Não, eu trabalho junto, né? Eu trabalho com essas pessoas, eu trabalho com outras pessoas, em vários departamentos, em empresas, essas coisas todas, em igreja também. Mas as atitudes às vezes contradizem. Muito mais do que nós falarmos, precisamos mostrar isso com a nossa atitude. Nós estamos sendo barragem ou a gente está sendo fonte. Não tem para onde fugir. Ou a gente é uma coisa ou a gente é outra. Nós precisamos ser fonte para que outras pessoas sejam alcançadas, tá bom? E não reter aquilo que Deus nos deu. Deus deu conhecimento. Você já viu aquela história, aquele diálogo, aquela frase que diz assim que o professor fulano, ele sabe demais, ele é muito inteligente, mas não consegue passar. Eu já vi professor assim, viu? Ele sabe demais, ele tem um conhecimento, tem a profundidade, estudou, mas não consegue passar o assunto de forma que seja compreensível para quem está ouvindo. Isso acontece muito, às vezes a gente está sentado numa igreja e está lá o palestrante, o pregador, fala, e você não sabe onde é que ele quer chegar, frases, textos, termos... traduzido do original grego, hebraico, e lá vai o latim, e lá vai não sei para onde, e daqui a pouco você fica, quer chegar aonde, pelo amor de Deus, né? Você vai pôr uma palestra e onde é que esse cara quer chegar, que ele está falando palavras de segundo, terceiro grau. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos tem que ser acessível para outras pessoas. Deus nos deu, não é para reter para nós, Deus nos deu para abençoar outros. Se você ainda está inconscientemente, talvez você diga, poxa, eu não tinha pensado dessa forma, pelo amor de Deus. Deus nos deu os dons, não é para guardarmos e retermos para nós. Conheço muitas pessoas que têm dom de língua, dom de profecia, canta maravilhosamente bem, e tantos outros dons, tantos sobrenaturais como dons ministeriais, e dons naturais também, mas só que reteram para si. Eles se acomodaram, eles se fecharam e não passam isso para outros. Eu fico pensando assim, meu Deus, como é que Deus está vendo isso? Porque Deus vai cobrar. Está escrito na Bíblia. A Bíblia fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, da parábola dos talentos. Deus distribuiu os talentos, mas no final ele cobrou. Está lá no texto do capítulo 15 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Deus, ele nos deu os talentos, deu os dons, não foi para retermos, meu filho. Foi para produzirmos outros frutos, para que outras pessoas sejam abençoadas, tá bom? Passa o bastão, pelo amor de Deus. Não seja barragem, seja a fonte que produz águas cristalinas em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu vejo em relação a essa questão de passar o bastão é que nós precisamos, assim como Eliseu, e seguir o exemplo de Cristo, formar discípulos e não simplesmente seguidor. Lá em 2 Reis aqui, deixa eu ver aqui, capítulo 2, versículo 14, diz assim, 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. E tomou a capa de Elias. Eliseu tomou a capa de Elias depois que Elias foi elevado por Deus aos céus. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse:
onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Essa capa aqui simboliza esse passar de bastão para Eliseu. Essa capa era um dos utensílios que Elias usava, né? Era uma das coisas que Elias tinha. Era uma representação que estava sendo passado aquele bastão para Eliseu, né? Você vai vendo aí, quando você vai analisar a história de Elias e Eliseu junto com Elias, você vai ver aqui no capítulo 2 o diálogo de Elias com Eliseu, e Eliseu junto dele, e Eliseu seguindo, e Eliseu observando, Eliseu aprendendo com Elias, junto de Elias ali. A gente percebe depois que Deus leva Elias aos céus, na carruagem de fogo, que Eliseu não vira simplesmente um seguidor. Perceba que geralmente o seguidor é aquele que geralmente segue alguém quando está vendo, não é? Ele aprende, vamos dizer assim, com a pessoa quando está vendo. Só que quando essa pessoa não está mais, ele deixa de seguir, muitas vezes ele segue até outras pessoas. O discípulo não, o discípulo aprende e ele compartilha e multiplica aquilo que aprendeu. Estando a pessoa que for seu mestre presente ou não, não é? Se hoje nós compartilhamos algo que aprendemos com um líder, é porque aquilo nos impactou, aquilo ficou em nós nos tornamos discípulos dele de alguma forma, porque nós sempre precisamos ser discípulos de alguém. Precisamos ter, e eu quero aconselhar você a isso, procure uma pessoa da parte de Deus que seja um mentor para a tua vida. Nós vivemos num período que as pessoas não querem aprender com ninguém mais. Elas já se acham que são donas da verdade, né? De maneira direta, de maneira indireta. A gente está vivendo num tempo de informações muito rápidas, de informações muito acessíveis, e tem muita gente aí que vai para as redes sociais, o YouTube, o Instagram e outros, e se torna o dono da verdade, né? Eles formam dessas redes sociais púlpitos e não tem nem formação acadêmica de nada, só que eles têm voz, né? Tem voz, aí dizem o que querem. Eu costumo dizer a algumas pessoas que não percam o tempo com essas notícias que a cantora fulana cobrou não sei quanto para ir para uma igrejinha, o cantor fulano, o pregador fulano caiu no adultério, fulano... Olha, vê só, se a pessoa diz que é cristão, que é evangélico, nascido de novo, e tem um site ou uma rede social que ele diz, não, isso aqui, vamos dizer, é meu ganha-pão, para estar ganhando dinheiro, views, ibope, né? Fama, baseado na miséria do outro, prejudicando o próximo. Meu amigo, eu não vou perder tempo com um negócio desse, pelo amor de Deus. Tem tantas redes aí que se dizem cristãs, tantas pessoas que têm uns sitezinhos aí que se dizem evangélicos aí. Quando eu vejo aquela lá em negrito destacado, fulano de tal disse, tá certo, eu não sei se é verdade, se não é, porque eu também não estou lá, não estou vendo. Vamos só orar. Vamos parar com esse negócio de criticar, de apontar o dedo e só orar por essas pessoas. Precisamos estarmos mais ouvindo do que falarmos demais. Muita gente falando muito e ouvindo pouco. Vamos aprender mais de Cristo. Ele mesmo falou, aprender de mim, que sou manso, humilde de coração. Então, fica essa palavra para o teu coração. Vamos voltar para isso aí. Vamos entender, precisamos não simplesmente ser seguidor daqui qualquer coisa que a gente vê por aí, mas precisamos ser discípulos, tá bom? Aprender e sair com essa relação de Elias e Eliseu. E outra verdade que eu aprendo com essa relação de Elias com Eliseu é que precisamos ser pontes e não muros. Segundo Reis, capítulo 2, versículo número 9, diz assim, ó, sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Versículo 10 diz que Elias diz assim, e disse, coisa dura pediste. Agora, se me vires
quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se te fará. E no versículo 11, eu complementar a ideia aqui do raciocínio, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu e num redemoinho. Aí você vai ver depois na vida de Eliseu que realmente Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito. Porque Eliseu ficou perseverante ali no propósito ali. A gente percebe aí que realmente Elias ele foi ponte para Eliseu. Ele não foi simplesmente muro, ele não formou uma barreira, né? Ele foi ponte, ele foi plataforma para Eliseu guinar no seu ministério, para Eliseu continuar fazendo a obra de Deus quando Deus levasse Elias aos céus. Olha, nós precisamos demais ser pontes para as pessoas. Precisamos demais. Recentemente uma pessoa me falou assim, por que tu, em meio a tantas pessoas falando, você estava ali tendo oportunidade, estou trazendo aqui com minhas palavras, você conhece tanto, tem tanto conhecimento, aquela coisa toda, na visão dessa pessoa, né? Que sabe Deus. E você não falou. Aí eu disse a essa pessoa assim, olha, uma coisa que eu aprendi com o tempo é que não é porque eu sei muito, porque eu leio muito, conheço muito sobre o assunto, que toda vez eu tenho que ficar falando. A minha vida pode ser ponto para alguém no silêncio. Se eu estou num ambiente que tem muita gente que é dono da verdade, fala demais, cada um tem sua opinião, e o tempo está passando, sei lá, a gente talvez está trabalhando um tempo, alguma coisa de tempo, não sei, você está na rua, encontrou com alguém, isso está acontecendo muito. Você passa por um lugar, tem alguém debatendo algum assunto, e fulano, queria ouvir a tua opinião, não sei o que, olha, a gente está aqui para ser muro, para trazer dificuldade para ninguém, a gente está aqui para ser ponte, para fazer com que as pessoas cresçam, para fazer com que as pessoas se aproximem mais de Deus. A gente não está aqui para levantar a bandeira, não é? A gente não está aqui para levantar denominações, nós estamos aqui, fomos chamados por Deus para fazer a vontade de Deus. Diferente do que muitas pessoas pensaram quando nós saímos da nossa antiga igreja, pensavam que nós íamos abrir uma igreja, uma instituição, uma coisa desse tipo. Longe de mim, pelo amor de Deus, né? Como eu fico até vendo assim, eu disse, meu Deus, como é que essas pessoas conseguem? Eu conheço muita gente que saiu de suas igrejas e abriram praticamente um mês depois. Recentemente um conhecido meu, houve uma situação na igreja, um desentendimento, alguma coisa assim, discordância de opinião, daqui a pouco, um mês depois, alguns dias depois, o cara já abriu uma outra igreja e tal. Isso é muito sério, isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. Você tem que ter convicção realmente que Deus está te chamando para fazer isso, para criar um novo ministério, para criar uma nova instituição, para criar uma nova igreja, para você dizer, não, foi Deus que me mandou fazer isso. Não é? Por mais que eu tenha conhecimento teológico, por mais que eu sei como fazer programação, por mais que você saiba como atrair as pessoas, se Deus te deu chamado, você sabe como fazer isso, mas acima de tudo nós precisamos estar na dispensação de Deus para entendermos a vontade dele. A gente não está aqui para ser muro, a gente está aqui para ser plataforma, para ser ponte, para as pessoas crescerem, progredirem e não travar o conhecimento e o crescimento dessas pessoas. Precisamos entender isso, a gente percebe isso na relação de Elias com Eliseu, que Elias ele foi sensível à voz de Deus, aquilo que Deus estava tratando, para que Eliseu continuasse fazendo a obra de Deus, independente da sua presença ou não, tá bom? Precisamos entender isso. Olha, se você tem alguém aí junto com você que está fazendo a obra de Deus, que está progredindo, que está crescendo, você está aprendendo, poxa, fulano trabalha bem na obra de Deus, na empresa que você está, na instituição, olha, fulano faz bem isso, é bem criativo, é esforçado, as coisas estão crescendo, está progredindo, aí daqui a pouco, sei lá, fulano foi demitido, fulano saiu, ou saiu da igreja, foi para outra, sem motivo de, talvez viajou, talvez porque mudou de bairro, ou Deus direcionou a isso. Olha, se você tem a oportunidade de estar no lugar dessa pessoa, de estar fazendo mais ou menos, de estar mais ou menos na posição que essas pessoas estavam, aquilo que foi de bom, continua, meu filho. Aquilo que foi de bom, melhora, faz crescer, vai para frente, vai para cima, como a gente diz lá na igreja da gente.
vai para cima, vai adiante, continua. A obra não pode parar, meu amigo, em nome do Senhor Jesus. Olha, mas não se acomoda. Prepara outras pessoas. Passa adiante aquilo que Deus tem tratado com você, que Deus tem trazido para você. Não seja barragem, seja fonte. Não seja simplesmente um seguidor qualquer, seja discípulo de Cristo. Olha, não seja simplesmente muro, seja ponte, para que o nome de Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica na paz.